Você já sentiu que tudo estava desmoronando ao seu redor? Que o chão parecia sumir sob seus pés e a esperança parecia distante? Nesse momento, uma verdade ecoa com força. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Mas o que isso realmente significa? Imagine uma tempestade violenta. Trovões estrondando, relâmpagos cortando o céu, ventos sacudindo tudo ao redor. É o tipo de cenário que traz medo, insegurança, sensação de vulnerabilidade. Agora, imagine estar no meio disso, mas dentro de uma casa sólida, com paredes firmes, portas trancadas e janelas seguras. Lá dentro, mesmo com o caos lá fora, você se sente protegido. É exatamente isso que o salmista quer nos mostrar ao dizer que Deus é o nosso refúgio. Ele é como essa casa em meio à tempestade, um lugar onde encontramos abrigo, proteção e paz, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece desmoronar. Esse refúgio não é físico, é espiritual e emocional. É onde podemos descansar a mente, aliviar o coração e encontrar segurança que o mundo não pode oferecer. Muitas pessoas tentam se esconder em refúgios temporários, prazeres, distrações, relacionamentos, mas eles são frágeis, passageiros. Deus, por outro lado, é o único refúgio que não muda, não falha, não se abala. Quando corremos para Ele, não encontramos apenas consolo. Encontramos a presença viva do próprio Criador nos dizendo: você está seguro aqui. Quando o salmista diz que Deus é a nossa fortaleza, ele está nos apresentando uma imagem poderosa, a de uma estrutura firme, inabalável, construída para resistir aos tempos mais difíceis. Assim como uma fortaleza antiga feita de pedra maciça servia para proteger reis e soldados dos ataques inimigos, Deus é a nossa estrutura segura contra as investidas da vida. Não importa o quão intensa seja a batalha que enfrentamos, seja ela emocional, espiritual, física ou mental, há um lugar onde somos fortalecidos, e esse lugar é a presença de Deus. Nele não apenas encontramos abrigo, mas também renovamos nossa força interior. Ele nos sustenta, nos capacita e nos dá coragem para continuar mesmo quando tudo parece perdido. Muitas vezes, ao pensar em ajuda divina, podemos imaginar algo distante, uma intervenção que virá um dia, quando Ele quiser ou achar melhor. Mas o salmista é claro ao dizer que Deus é socorro bem presente. Isso significa que Ele está aqui, agora, disponível, acessível. Ele não se atrasa, Ele não ignora. Ele está presente em tempo real, pronto para nos socorrer. Essa verdade muda tudo. Em vez de esperar por um milagre distante, podemos clamar por ele hoje, neste instante, sabendo que seu socorro é imediato e eficaz. Não importa o tamanho da crise, ele está ao alcance de uma oração sincera. Todos passamos por períodos de angústia. São aqueles momentos em que o coração aperta, a mente se confunde e as lágrimas parecem inevitáveis. Pode ser a perda de alguém, uma doença inesperada, a traição de um amigo ou uma pressão emocional insuportável. A angústia nos faz sentir pequenos, fracos, sozinhos. Mas o Salmo nos lembra que é exatamente nesses momentos que Deus se manifesta como nosso socorro. Ele não é um Deus ausente na dor. Pelo contrário, Ele entra nela conosco. Ele ouve nosso clamor, acolhe nossas lágrimas e, muitas vezes, nos carrega quando não conseguimos caminhar por conta própria. Vivemos em um mundo instável. As coisas mudam o tempo todo. Empregos, relacionamentos, governos, finanças, até a natureza. O Salmo fala sobre uma terra que se transforma, montes que se abalam, mares que rugem. É um cenário de caos, mas em meio a tudo isso, há uma verdade que se mantém firme. Deus não muda. Sua fidelidade é constante, sua presença é contínua e seu amor é eterno. Quando tudo ao nosso redor parece escorregar pelos dedos, podemos nos segurar nele, porque
Enquanto o mundo balança, ele permanece firme como uma rocha. O mar agitado simboliza o imprevisível, o avassalador, aquilo que não conseguimos dominar. E quantas vezes não nos sentimos exatamente assim, à mercê de situações que não conseguimos controlar? Uma notícia ruim, uma crise financeira, um diagnóstico inesperado, são ondas que nos atingem sem aviso. Mas o salmista nos ensina que, mesmo quando o mar ruge, Deus ainda está conosco. Ele não nos abandona em meio à tormenta. E mais, Ele tem poder sobre o mar. Ele pode acalmar as ondas com uma só palavra, como fez com os discípulos em meio ao lago agitado. Ele ainda faz isso hoje, acalmando o coração dos que confiam nele. Esse rio mencionado no Salmo é uma metáfora da paz e alegria que fluem da presença de Deus. Em contraste com os mares bravos e violentos, o rio é tranquilo, refrescante, cheio de vida. Ele corre pela cidade de Deus, trazendo calma onde antes havia tumulto. Esse rio representa o Espírito Santo, que habita em nós. É Ele quem traz contentamento mesmo em meio ao caos. Ele renova nossa alma, restaura nosso ânimo e nos dá alegria que não depende das circunstâncias externas. A cidade de Deus, que representa o povo do Senhor, não será destruída porque Deus está no meio dela. Essa é uma promessa que traz segurança e confiança. Quando Deus está presente, não há força contrária que possa destruir o que Ele protege. Essa presença é mais do que simbólica. Ela é real, tangível. Quando o buscamos, Ele está conosco, nos sustentando, nos guiando e nos protegendo. E mesmo que passemos por batalhas, não seremos derrotados, pois Ele luta por nós. Desde o amanhecer, Deus já está em ação. Essa expressão mostra que Ele não se atrasa. Ele começa a trabalhar antes mesmo de vermos a luz do dia. Muitas vezes, achamos que Deus está em silêncio, mas Ele já está movendo as peças nos bastidores, preparando o caminho, cuidando de cada detalhe. O romper da manhã também simboliza esperança. A certeza de que, após uma noite escura, a luz sempre vem. E essa luz é Ele mesmo, agindo com graça e poder em nosso favor. O mundo está cheio de conflitos, tensões políticas, guerras e ameaças. As nações se levantam umas contra as outras. Os reinos se abalam. Mas o Salmo afirma algo poderoso. Deus levanta a sua voz e a terra se derrete. Uma palavra de Deus é suficiente para silenciar o caos. Ele não precisa de exércitos nem de armas. Sua autoridade é suprema. E essa mesma voz que governa os céus e a terra também fala ao nosso coração, trazendo paz onde antes havia medo. Esse título, Senhor dos Exércitos, enfatiza o poder militar e celestial de Deus. Ele comanda legiões de anjos, tem autoridade sobre tudo. E o mais incrível é que Ele está conosco. Ele não é um comandante distante. Ele entra na batalha junto com seus filhos. Ele luta por nós, nos defende, nos protege. Quando nos sentimos sozinhos ou indefesos, essa verdade deve ecoar em nosso coração. O Deus Todo-Poderoso está ao nosso lado. Jacó não era perfeito. Era falho, inseguro, muitas vezes enganador. Mas Deus escolheu se revelar a ele e transformou sua história. Ao dizer que o Deus de Jacó é o nosso refúgio, o salmista nos lembra que Deus não exige perfeição para oferecer abrigo. Ele conhece nossas falhas, nossas lutas internas, nossos erros, e ainda assim, nos ama e nos acolhe. Esse é o tipo de Deus que temos: pessoal, íntimo, paciente. Um Deus que transforma fracos em fortes e pecadores em filhos. Aquietai-vos. Não é apenas um chamado ao silêncio externo, mas à calma interior. Em um mundo barulhento, corrido e cheio de ansiedade, Deus nos convida a parar e reconhecer quem Ele é. Saber que Ele é Deus muda a nossa perspectiva. Tira o peso do nosso controle e coloca a confiança nele. Quando paramos de lutar com nossas próprias forças e confiamos plenamente, descobrimos o descanso verdadeiro, aquele que só vem da certeza de que Ele está no controle.
No fim das contas, Deus será reconhecido por toda a terra. Os planos dos homens, os reinos deste mundo, os líderes poderosos, todos terão que reconhecer a soberania do Senhor. Ele será exaltado entre as nações, não importa o cenário atual. Essa é uma promessa de esperança. Mesmo que hoje pareça que o mal prevalece, Deus já declarou o fim da história. E Ele vence. E se estamos com Ele, também somos mais que vencedores. O Salmo começa e termina com a mesma afirmação: Deus está conosco. Isso não é repetição por acaso, é reforço, é uma âncora. A vida pode nos balançar, mas essa verdade nos mantém firmes. Não estamos sozinhos. Essa presença constante de Deus é a maior de todas as promessas. Não há situação que enfrentemos sem que Ele esteja presente. E onde Deus está, há segurança, paz, direção e vitória. Sabia que este versículo já foi gravado em muros, paredes de hospitais e até medalhas de soldados em guerra? Ele é um dos mais usados nos momentos de dor e incerteza. Se você está passando por um momento difícil, lembre-se, você não está sozinho. Deus é o seu refúgio, sua fortaleza, seu socorro. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje.